Olá! 15 de outubro, dia do professor. Ao mestre com carinho. Ó, mestre, a gente sabe, é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá de seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre é você, meu professor, amigo que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. Serei sempre seu discípulo na escola da vida. Obrigado. Feliz Dia dos Professores. Confira agora os destaques desta quinta-feira, 15 de outubro. Parlamentares defendem a aprovação de proposta de emenda à Constituição Federal que divide o poder da União com estados na criação de leis. 30 mil empregos em todo o Brasil estão ameaçados com a medida tomada pelo governo que desobrigou o uso do extintor de incêndio em carros de passeio. A Associação Brasileira de Capoeira foi relançada aqui no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Mobilização de deputados estaduais de todo o Brasil busca a aprovação de um novo pacto federativo. Os parlamentares defendem a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição Federal que divide o poder da União com estados na criação de leis. Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, demonstrou seu entusiasmo em relação à PEC. Nós não esperávamos um interesse tão grande da Comissão de Constituição e Justiça por esta relevante proposta de emenda constitucional. Mais importante até do que ter sido aprovada. O presidente da CCJ, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, abriu a palavra ao deputado Fernando Capês numa quebra de protocolo, já que o espaço para o debate era destinado aos senadores. A reunião foi acompanhada por presidentes de assembleias legislativas e centenas de deputados estaduais, inclusive parlamentares de São Paulo. Eu vejo que todos os senadores foram a favor, do aumento da competência dos estados, isso é muito bom, e eu vejo desta forma, A audiência pública foi por um impasse ali, mas só para cumprir regimento. Eu acho que pelas falas dos senadores, todos já estão convencidos que é possível e de que é importante para o cidadão brasileiro que essa competência vá para os estados, que aumente a competência dos estados que ficam mais próximos do povo. A PEC é de autoria das Assembleias Legislativas e um texto substitutivo foi elaborado pelo relator, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Como o presidente já marcou para a semana que vem essa realização da audiência, eu fico muito otimista com essa discussão e acredito que nós vamos avançar. É a primeira PEC oriunda das Assembleias, desde a Constituição de 88. O tema é um tema relevantíssimo, fundamental para a descentralização das políticas públicas no Brasil. E eu estou muito otimista, inclusive pelo ambiente na CCJ, da aprovação dessa PEC aqui no Senado. Pela proposta de alteração do Pacto Federativo, haveria uma divisão do poder da União com estados na criação de leis em diversas áreas, como trânsito, transporte, diretrizes e bases da educação, normas de licitação e contratação, direito agrário, direito processual, propaganda comercial. Acho que é importante, acho que mais cedo ou mais tarde essa mudança vai acontecer. É claro que no início você tem algumas resistências, A gente percebeu ali também que há resistências, mas nós não estamos querendo tirar o papel de ninguém. Nós não estamos querendo diminuir a atuação do deputado federal. Muito pelo contrário, Nós queremos nos somar a eles para poder apresentar para a população dos nossos respectivos estados uma legislação mais apta, mais moderna, mais funcional e que vá ao encontro dos interesses da população paulista, no nosso caso. A expectativa era de que a PEC fosse votada nesta reunião, que foi marcada por intenso debate entre os senadores. Na reunião, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, líder do governo no Congresso, apresentou requerimento sugerindo a realização de audiência pública com a presença dos presidentes de assembleias legislativas para um novo debate sobre a proposta. Essa audiência pública ficou marcada para o dia 22 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo no Senado Federal. O senador José Maranhão já marcando a data da audiência pública, isso fará com que a discussão se aflore e a gente chegue a um denominador comum. Nós esperávamos uma aprovação rápida e talvez até desinteressada. O que vimos foi um intenso debate. Muitos senadores não estavam totalmente a par da proposta de emenda constitucional, gostaram.
se entusiasmaram, querem receber as nossas visitas. A audiência pública foi marcada para o dia 22 de outubro, vai ser um sucesso. E o que eu percebo é que a PEC ganhou força. Agora não é simplesmente uma questão de tramitação burocrática. Ela vai ser aprovada, tenho confiança, e vai ser encaminhada ao plenário. E depois na Câmara nós vamos também lutar para aprovação. Acho que hoje demos um passo decisivo e maior do que aquele que planejávamos dar. E a greve dos bancários completa 10 dias nesta quinta-feira. A paralisação no funcionamento das agências tem afetado a vida da população, bom, claro, né, que depende desses serviços. E a repórter Viviane Cesarino nos traz agora mais informações sobre essa greve. Viviane. Verdade, Sérgio, essa greve atrapalha sim a vida do consumidor, do cliente, porque pensa, se está difícil a gente juntar o dinheiro para pagar a conta, quando chega, né, consegue juntar, chega lá para pagar, dá de cara com a agência fechada, dá com a cara na porta. E olha só, essa greve, essa paralisação atinge agências de todos os estados brasileiros, são mais de 11.400 agências paradas e, de acordo com o sindicato, os bancários querem um reajuste salarial de 16% e melhoria em vários benefícios, como os auxílios refeição, alimentação, aquele auxílio creche, né, auxílio babá, que também é conhecido, e também o fim do assédio moral e do que eles consideram como metas abusivas. Para saber como é que o consumidor, né, o correntista, fica nessa história, a gente conversa agora com a Maria Inês Dolce, que é coordenadora da Associação de Consumidores Proteste. O que a gente deve fazer, Marinês? Boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa, o consumidor, ele não deve utilizar a greve para não pagar, não deve ser motivo para não pagar suas contas, porque se ele deixa de pagar, vai ter multa, correção e, portanto, ele deve buscar esses meios junto ao fornecedor. A segunda recomendação é que o consumidor, ele tente, de forma antecipada, saber já quais os valores que ele tem que pagar, quais são as suas contas e buscar essa forma. Há bancos que as agências fecham, mas indicam outras que estão abertas, então o consumidor também pode socorrer dessas agências. Além disso, casas lotéricas e até convênios que foram feitos com lojas de departamentos que estão recebendo também esses pagamentos. Quer dizer, se eu estou acostumada a pagar uma conta de água ou de energia elétrica, por exemplo, na boca do caixa, e aí minha agência está fechada e eu não encontro outra alternativa, isso não vai ser perdoado pela empresa, não. Não, porque eles estão colocando à disposição as casas lotéricas, lojas de departamentos para receber esses pagamentos e, portanto, o consumidor deve se informar e buscar qual é o endereço para esse tipo de pagamento. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor, em alguns casos, com problemas assim de bancos, na hora de pagar as contas? Sim, no caso, por exemplo, de cobranças indevidas, que isso pode acontecer, às vezes não dá tempo do consumidor correr atrás, então ele está protegido, mas mesmo assim a conta tem que ser paga. O que tiver a mais, o consumidor vai poder estar solicitando a devolução, ou então ele entra em contato com o fornecedor, ele paga o que é justo, para que essa conta não fique sem qualquer pagamento. Agora, Marinês, quando a gente tem um boleto que só pode ser pago num único tipo de banco, num único banco, como é que a gente faz? Da mesma forma, procurar entrar em contato com o banco, com o fornecedor, saber qual agência que vai estar disponível para poder estar recebendo. Tem os caixas eletrônicos também, aqueles 24 horas que tem aí multibancos, né, funcionando e, portanto, o consumidor tem as alternativas, basta buscá-las. Sabemos que é um transtorno, mas são os meios disponíveis para que ninguém fique sem pagar as suas dívidas. Cobranças pré-agendadas e não efetuadas, e aí? Cobranças pré-agendadas ali no caixa têm que ser efetuadas, nesse caso, a responsabilidade é do banco pelo não pagamento. O consumidor está bem coberto com a responsabilidade do banco perante o Código de Defesa do Consumidor. Débito automático também. Assim como também todos os débitos automáticos de fornecedores, a obrigação, a responsabilidade é do banco e não o fazendo, o consumidor vai poder requerer os seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor. Qualquer dúvida também, abusar do saque, né, dos bancos, que são os serviços de atendimento aos consumidores. Sem dúvida, qualquer problema entrar no saque, colocando sempre o protocolo, anotando o protocolo para qualquer eventual, ele já vai ter ali guardado o número. Vamos deixar, então, o site do Proteste para conversar com vocês também, telefone, para qualquer dúvida? O site é www.proteste.org.br. Muito
obrigada pela entrevista. A gente volta com você aí no estúdio, Sérgio. Ok, Viane, obrigado pelas suas informações. O problema é que você paga de qualquer maneira. Se você não conseguir chegar ao banco, não conseguir pagar a conta, você vai pagar com juros e correção monetária. Isso eles não livram, né? Bom, e terminou agora há pouco a reunião da Frente Parlamentar em apoio à extensão rural. A repórter Priscila Silvério nos traz informações agora ao vivo do plenário José Bonifácio. Olá, Priscila. Olá, Sérgio. Olá a todos. Bom, durante a reunião da Frente Parlamentar foi apresentado um relatório do primeiro Congresso Paulista de Extensão Rural, que aconteceu agora em setembro. O coordenador dessa frente parlamentar é o deputado Davi Zaia, do PPS. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, deputado, dos resultados, então, deste congresso. Bem, foi um congresso importante, realizado na cidade de Agudos, e que possibilitou que durante 3 dias técnicos da Secretaria da Agricultura, o próprio secretário da Agricultura, o nosso gabinete, assim como várias associações de produtores rurais, da agricultura familiar, dos assentados, do ITESP, pudessem em conjunto discutir os problemas da extensão rural. A extensão rural trata da assistência aos produtores. É aquele trabalho importante que é feito para levar conhecimento, para levar informação, para levar melhores práticas para a agricultura do estado de São Paulo. Esse trabalho tem sido desenvolvido, especialmente pela CAT, que é um órgão da Secretaria da Agricultura, mas também tem todo o apoio de uma rede de instituições, de associações que participam. E nós aqui na Frente Parlamentar, a partir dessa discussão, a partir desse debate, queremos estabelecer então um calendário que possa permitir que nós possamos juntar as iniciativas do governo federal, do governo estadual e dos municípios para que possamos garantir todo o incentivo e todo o apoio à agricultura familiar. Qual a principal dificuldade? A principal dificuldade hoje são, de um lado, recursos, nós estamos vivendo uma crise muito grande no país e todos os orçamentos estão muito apertados e, por outro lado, ainda há uma dificuldade de estrutura, nós precisamos de mais técnicos, mas precisa, acima de tudo, de uma coordenação melhor entre todas as entidades que têm um papel de apoiar a agricultura familiar e também os assentados. E acho que é nessa tarefa que nós aqui da Frente Parlamentar podemos ter uma atuação importante e com isso contribuir para que a agricultura familiar possa dinamizar ainda mais os programas que já tem hoje. Obrigada, deputado. Bom, o objetivo da frente é o desenvolvimento da área rural em todo o estado de São Paulo. Sérgio. Priscila Silvério aí com informações ao vivo do plenário José Bonifácio sobre essa frente parlamentar de apoio à extensão rural. 30 mil empregos em todo o Brasil estão ameaçados com a medida tomada pelo governo que desobrigou o uso do extintor de incêndio em carros de passeio e caminhonetes. Veja aí. O uso do equipamento de segurança passou a ser opcional após decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, agora compra o extintor quem achar que deve comprar, como acontece nos países europeus e nos Estados Unidos. A obrigatoriedade, que durou 45 anos no Brasil, acabou de uma hora para outra, deixando muitas dúvidas no ar entre os especialistas. Não justifica, de hipótese alguma, tirar a obrigatoriedade do extintor. Isso é péssimo para o consumidor, é péssimo para os fabricantes, é péssimo para toda a cadeia produtiva, é péssimo para o país. Fica a pergunta, se os fabricantes estão com prejuízo, os fornecedores estão hoje com mais de 3 milhões de extintores em estoque, os consumidores compraram e o próprio governo está perdendo na arrecadação, a quem interessa essa decisão? Como a decisão foi tomada de repente, as fábricas estão com os equipamentos encalhados, logo pararam a produção e os funcionários que ainda não perderam emprego estão com medo. A gente espera sair vitorioso, porque senão são 850 demissões. Hoje nós estamos aqui, não só nós, tem várias empresas, e estamos aí procurando aí uma ajuda aí. Vamos ver se o Legislativo vem com a gente para estar dando uma força, porque a nossa situação não é fácil, cada dia está sendo pior. Com menos sorte, trabalhadores diretos das fábricas, fornecedores e distribuidores já estão sendo dispensados pelas empresas. 30% dos funcionários já está em aviso prévio e outros estão de férias. Estamos aguardando alguma novidade para ver o que a gente toma para os próximos meses, esses que voltaram de férias. Representantes da cadeia do setor estiveram na Assembleia Legislativa para uma reunião.
vieram pedir o apoio do deputado Marcos Neves, do PV. No encontro, a Abrávia, Associação Brasileira de Vistoriadores e Distribuidores de Extintores, apresentou as armas jurídicas que resolveu lançar mão para combater a decisão do CONTRAN, uma ação popular e uma ação civil pública. São duas ações distintas, porém em duas vias legais distintas. A suspensão é um pedido judicial para as duas ações, tanto a civil quanto a ação popular. A questão da sustação é um ato do parlamento e assim foi feito. Se houver sustação, obviamente, antes da decisão judicial ali de sexta-feira, que a gente aguarda em Curitiba, aí, em tese, o pedido a liminar estaria, digamos assim, perde seu objeto em relação a este fato, mas continuaria em relação às indenizações, os prejuízos experimentados por todos que a Abrávia representa. O deputado Marcos Neves destacou que o fim da exigência do extintor automotivo aconteceu sem que o setor fosse consultado sobre a decisão e disse como pretende ser o seu apoio. Nós precisamos tomar algumas medidas com coerência, né, e com planejamento. Se realmente tivesse que ser tomada essa medida, não seria desta forma. Acho que teria que ter tido planejamento ou achado um caminho para compensar esta perda. Quer dizer, a gente precisa realmente ajudar essas pessoas e nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Vamos à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em São Paulo. Sol entre nuvens, com possibilidades de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista é de 30 graus. Campinas, a sexta-feira vai ser de tempo bom com sol, também entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. Ribeirão Preto, a sexta-feira vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até os 33 graus. A Associação Brasileira de Capoeira foi relançada aqui no Legislativo Paulista. Você vai saber depois do intervalo. Reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Bom, hoje o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, fala na comissão sobre o impacto da crise financeira e orçamentária nos municípios paulistas. O repórter Jorge Machado está, neste momento, nos traz informações ao vivo do plenário Dom Pedro I. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. O conselheiro Dimas Eduardo Ramalho já está há mais de uma hora aqui respondendo as perguntas. Ele é ao lado do deputado Mauro Bragato, que é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Nesse momento ele está respondendo as perguntas dos prefeitos. Lembrando que o auditório está completamente lotado, sem pelo menos 30 prefeitos de diversas regiões do estado de São Paulo, de todas as 16 regiões administrativas. Muitos prefeitos deixaram suas angústias, suas dúvidas aqui. Eu até lembro uma do prefeito da cidade de Regente Feijó, o prefeito Marco Rocha. Ele também preside a Unipontal, uma entidade que congrega municípios do Pontal do Paranapanema. Ele disse que as cidades estão sobrecarregadas e sem recursos. A situação é ingovernável. Palavras do prefeito de Regente Feijó, que está capitaneando os prefeitos da região do Pontal. Já fizeram perguntas ao conselheiro Dimas Ramalho, que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, o deputado Edson Giriboni, do PV, também passaram por aqui da mesma comissão, o deputado Vaz de Lima, do PSDB, deputado Elson Gasparini, também do PSDB, o deputado Pedro Tobias também passou por aqui, deixou suas dúvidas, suas perguntas, o deputado Davi Zaia, do PPS, também chegou, veio acompanhar a palestra do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro e ex-deputado nessa Casa de Leis, Dimas Ramalho. Ele está, nesse momento, respondendo a perguntas dos prefeitos. Vamos ouvir um pouquinho o trecho do que ele fala. Mas se eu fosse, eu colocaria alguns critérios. Discutiria com a Câmara, pessoal, há um limite objetivo, tem que demitir. Critério, sei lá, quem entrou por último, essas coisas, o mais novo. Como é que será esse critério? O conselheiro vê com grande preocupação as contas rejeitadas. Ele lembra que não são as contas de 2015, são as contas de 2012. Dos 644 municípios avaliados em 2012, 303 tiveram contas favoráveis, 341, 53%, mais da metade, tiveram contas rejeitadas, inclusive por falta de cumprimento constitucional de aplicação de 25% dos recursos em educação, ou seja, 111
11 municípios foram glosados em suas contas. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações sobre essa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento que acontece no plenário Dom Pedro I da Assembleia Legislativa. A capoeira como patrimônio cultural, a capoeira como esporte, a capoeira como identidade nacional. A Associação Brasileira de Capoeira foi relançada aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe agora na reportagem do Jorge Machado. Por iniciativa do mandato do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, os capoeiristas de São Paulo se reuniram no auditório Franco Montoro, em solenidade de relançamento da Abracap Nacional, Associação Brasileira de Capoeira. Houve homenagem ao mestre Paulo Gomes, idealizador e fundador da entidade, morto em 1998. Eu acredito que a capoeira ela é a única ação cultural, educacional, social e esportiva que atinge todos os bairros periféricos de todo o Brasil. Agora, sob nova direção, a entidade pretende reunir 45 mil seguidores em todos os estados brasileiros. A gente está conseguindo trazer esse pessoal de volta, estamos conversando, estamos fazendo proposta da entidade e a intenção nossa é fazer com que a capoeira, a gente sabe que ela é uma capoeira, é um patrimônio cultural da humanidade, é tombada como patrimônio e ela é multifacetária. Então a gente entende que a capoeira, ela é cultura, ela é folclore, ela é dança, ela é luta, ela é um todo. Luta, esporte ou cultura, a capoeira quer expandir horizontes e conquistar a juventude. Salva o corpo de tudo que é ruim, deixa o homem, como diz o japonês. O esporte é um homem chamado não fraco, forte, porque ele sai fora de que é ruim, bebida, tudo. Então a capoeira vem por esse caminho. E é algo que nós no Brasil temos orgulho, não só das artes marciais, como karatê, judô, que é de outro país. Capoeira é nosso, é nós, é de nós. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom, com sol entre nuvens. A máxima fica nos 32 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado. A máxima chega aos 32. Em Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. Piracicaba, a sexta-feira vai ser de tempo bom. Os termômetros marcam até 32 graus. A antiga droga ganha nova fórmula e invade os bailes da periferia de São Paulo. Você vai saber qual é depois do intervalo. A antiga droga ganha nova fórmula e invade os bailes da periferia de São Paulo. É o lança-perfume, que agora é produzido à base de solvente e tintas. Mais um projeto de lei aqui na Assembleia quer proibir a venda desta substância pelo comércio aos menores de 18 anos de idade. O lança-perfume foi moda nos carnavais do século passado. No começo, a substância circulava entre os folhões de forma inocente, até que passou a ser usada como droga. Por isso, teve sua fabricação proibida no Brasil e seu uso é crime. Atualmente, a substância é a mais consumida nas festas pelos adolescentes depois do álcool. Especialistas alertam que a reação do lança-perfume no organismo ocorre em duas fases. A primeira é a da euforia, como se o usuário tivesse ingerido bebida alcoólica. A segunda fase é a depressiva, quando diminuem os batimentos cardíacos e a frequência da respiração e aumenta a dificuldade da coordenação dos movimentos e da fala. Como o efeito inicial da droga dura no máximo 15 minutos, os usuários repetem as inalações muitas vezes para prolongar a sensação de prazer, o que eleva os riscos de coma e morte. Esses mesmos riscos são potencializados quando o lança-perfume é usado em conjunto com o álcool. Lucas Rocha, o MC Garden, sucesso na periferia com as letras conscientes do seu funk, conhece de perto a realidade do lança-perfume entre os jovens nos bailes. A gente observa que o consumo é livre e de fácil acesso e chega em crianças, chega em adolescentes, né? Principalmente quando eu faço eventos abertos para governo, prefeitura, tanto faz, que aí eu vejo que a comunidade ali está em volta e não toma uma providência, vê um moleque de 13 anos usando, e isso aí é triste.
Eu tinha que fazer uma letra retratando a realidade de jovens de mães que perderam os filhos jovens por conta do lança-perfume. Já vi no baile funk pessoas desmaiarem, assim, ficar toda mole, inconsciente. Presenciei muito disso. MC Garden escreveu uma letra ao voltar para casa depois de um show em que presenciou os jovens usando o lança-perfume. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleque de 13 com a cara de sono e a latinha na mão. E essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume. Preocupado com a escalada da droga em São Paulo, o deputado Caio França, do PSB, apresentou o projeto de lei na Assembleia que proíbe a venda de solvente de tintas pelo comércio aos menores de 18 anos em todo o estado. Hoje, por um preço muito barato, a pessoa consegue produzir frascos e mais frascos de lança-perfume e vender numa balada, num baile funk, numa festa rave. Então, a ideia é poder ir na origem, dificultar do menor ter acesso a esse tipo de produto químico. A gente acredita que aqui na Assembleia já passou por algumas comissões, inclusive a Comissão de Justiça e Redação, dando legalidade ao projeto. Agora estamos aguardando a posição da Comissão de Saúde, que em breve deve ser positiva também. Prevê multa de mais ou menos R$10 mil para aquele que for pego vendendo esse tipo de produto químico para menor infrator. Então a ideia é poder também multar, mas eu penso que mais do que a multa, o mais importante é o projeto em si, né? Enfim, o destino final dele, que é fazer com que os menores de idade não tenham acesso a esse tipo de produto, porque hoje a grande maioria acaba utilizando para poder fazer algo muito parecido com o lança-perfume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia, quem não baforasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais, ao ver a novinha bebendo demais. Dançando que nem uma louca, com mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.